buscado, né? Quais as fontes que você tem buscado? Que fontes você tem buscado ajuda? Muitas pessoas buscam ajuda nas notícias da internet. Outros procuram filosofias. Muitos buscam, na verdade, influência em literatura, às vezes em mensagens, né, de pregadores, isso e aquilo. Da atualidade tem muitos, né? Religiões, né? E muitos comum buscar ajuda espiritual, consulta a espírito, a espiritualistas, horóscopo, adivinhação. Então não falta religião para buscar. A Bíblia diz em Jeremias 29:13 o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Certo? Buscar-me-eis e acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então, existe uma forma, Jeremias 29:13, né, de nós o buscarmos e o encontrar. Na verdade, conforme o texto que começamos a ler, Deus disse: olha, venha e desfrute, né? Existem coisas maravilhosas da minha parte que vocês vão receber sem dinheiro, sem nada, né? Então, como os irmãos testemunharam, sem dinheiro nem nada, eles alcançaram uma grande vitória, mas eles tiveram uma atitude para que as coisas acontecessem. Às vezes a gente pede, mas não tem atitude que nos traga aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Nós queremos, não é de graça, né? É de graça. Então decida buscar a fonte correta, decida ouvir a palavra de Deus que gera vida. Nós encontramos vida somente na palavra de Deus. Pare de procurar e buscar outros lugares. Ouça a palavra de Deus, que ela gera verdadeiramente a vitória. E como eu falei no início, não sei se você conseguiu ver, é mais fácil as pessoas acreditar na mentira do que na verdade. A verdade é dura. Tem pessoas que não querem ouvir a verdade, elas preferem viver a fantasia, ouvir a fantasia, receber uma palavra de engano, uma palavra que apenas o acalente ou a conforme, né? E a pessoa fica ali no seu conformismo. Ah, ninguém tem mesmo, não vou precisar fazer nada. Ah, estou muito contente com o que eu estou. A gente deve sempre querer ter, amado, e progredir e receber, porque quanto mais nós temos, mais nós podemos fazer e ajudar, né? E Deus quer que a gente tenha não para sermos egoístas, mas para fazer o bem. Então decida crer na palavra que gera vida. Porque muitas vezes, muitas pessoas apenas ouvem, admiram, gostam, mas não creem e não aplicam na sua vida, né? Decida crer na palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17, fala exatamente isso, né? Que se você crer na palavra de Deus, você vai estar andando na direção correta. Em Jesus nós temos uma nova vida, né? Então, se nós temos uma nova vida, está cheio de possibilidades, está cheio de bênção, né? Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Então, se vocês estiverem dispostos a obedecer, qual é o grande problema das pessoas? A disposição em obedecer, né? É mais fácil reclamar, é mais fácil murmurar, é mais fácil contender, e ficar inconformado, desistir. Quando você quer fazer o bem, você o faz independente da circunstância, né? Do problema que muitas vezes acontece. Mas Deus, Ele deu a chave. A diferença está exatamente na atitude. Que nós temos, né? Para isso, nós temos que ter só uma linha de pensamento, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1:10. Eu falei até sobre isso ontem aqui na escola, né? Quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10: eu suplico que todos sejam unidos em um só parecer, não haja divisões entre vocês, na verdade concordem e falem a mesma coisa. Então Paulo estava dizendo o quê?
que existe uma direção, um pensamento, uma unidade. Na verdade, para que você possa fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir, onde diz assim: obedeça aos seus pastores e submetam-se a eles, pois se vocês fizerem contrário a isso, não será proveitoso para a vida de vocês. Então, submetam-se, ouçam, né? Porque às vezes a pessoa pode até dizer assim: eu penso diferente do pastor, né? Está errado. Nós temos que ter um pensamento único. Quando a pessoa começa a levantar um questionamento de uma palavra contrária, ele está tentando dividir a igreja. Quer dizer, é claro que eu lanço uma palavra, eu lanço uma direção para que todos tenham um só pensamento. Isso não é dividir. Eu estou lançando um pensamento para que as pessoas concordem uníssono em uma só direção. E quando alguém se levanta com a minha opinião, né, o meu pensamento, eu não concordo, essa pessoa está tentando causar. Por aí está escrito aí que eu citei para você em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, né? Onde Paulo diz: olha, eu suplico, ele começa a dizer ainda, né? Eu suplico a todos, não é suplicar a um não, ele diz: eu suplico a todos, sejam unidos em um só parecer. Não haja disso, concordem e falem a mesma coisa. Está falando outra coisa? Está tentando dividir. Está sendo usado por quem? Pelo diabo. Não está sendo usado por Deus. Esse é o grande problema, certo? Das igrejas, quando aparecem essas pessoas. Então nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, que como a pessoa, ela imagina em sua alma, ela é. Então como é que você se imagina? Você se imagina leal ou desleal? Você imagina-se obediente ou desobediente? Você se imagina próspero ou uma pessoa fadada a viver um insucesso? Às vezes a pessoa não crê no melhor porque não é da vida. Você vê na Bíblia que Saul tentou matar Davi várias vezes e Davi continuou com uma postura correta. Diz que quando ele foi para a caverna de Adulão, várias pessoas endividadas, problemáticos, se juntaram a ele. Mais de 400 pessoas com problemas, dificuldades se juntaram a ele. E muitos deles se tornaram grandes líderes. Quer dizer, é uma pessoa que mesmo nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, continuou com um caráter correto, procurando adorar a Deus, reconhecer a Deus. Quando ele falhou, quando ele cometeu um delito, e Natã, o profeta, chegou até ele, ele reconheceu, ele disse: olha, eu pequei. Ele não discordou de Natã. Ele não chegou para Natã e disse: todo mundo erra, todo mundo peca. Quantos não pecaram antes de mim? Saul estava fazendo coisa pior do que eu. Isso e aquilo. Não. Assim que Natã chegou e disse que ele falhou, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Tem pessoas que ficam contra-argumentando, tentando se justificar e acaba pecando contra Deus. Então, como é que você se imagina na sua alma? Como José, que sonhava que ia vencer, que ia progredir, que ia se tornar alguém próspero, de sucesso, que para isso ele levou mais de 15 anos bolando, mas acreditando. Onde ele estava, ele era reconhecido como uma pessoa que trazia prosperidade onde ele estava, seja na prisão, seja como escravo na casa de Potifar. Ou você é como os irmãos de José, que achavam que iam viver a vida deles ali daquele jeito, né? Os outros 10 irmãos deles, né? Não digo Benjamim, porque Benjamim ainda era muito novo, mas os outros 10 que pensavam como? Os outros 10 que não tinham projeção de vida vitoriosa, que estavam sofrendo, né, resignado. Mas a Bíblia diz, amado, no Salmos 16, versículo 11, que na presença do Senhor há fartura de alegria. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Por isso que em Apocalipse 3:20,
Jesus falou assim: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quando Deus entra numa casa, ele entra para dar ceia. E se Deus traz a ceia, ele traz a fartura, a provisão, a prosperidade, a melhoria de vida. Você crê num Deus assim? Ou como é que você se imagina? Isso é só para alguns, né? Realmente, se você continuar pensando assim, vai viver até o fim da vida assim. Mas se você quer o melhor, como aqueles que com coragem acreditaram que podiam mudar a sua história, né? Eu não sei se você está fazendo o jejum da vitória. Todo dia tem a leitura do livro de Juízes, né? Se você está fazendo bem. Porque foi um decreto determinado para toda a igreja, né? Se você não está fazendo, inclusive se você não pegou, que é até o dia 25, né? Os manualzinhos, até terminar eu vou perguntar para que quem não pegou possa pegar, né? Para ser abençoado também. Mesmo que não tenha pego no primeiro dia, né? Porque são poucas pessoas que estavam aqui. Mas é importante, né, sermos abençoados. É importante entender que na presença do Senhor há fartura de alegria, né? Você já pensou? Fartura de alegria. Alegria em todos os aspectos, não é alegria só de estar rindo, não, por causa de uma piada, de um filme de piada, um filme de comédia, não. Não é esse tipo de alegria, não. Mas é alegria por ter a satisfação daquilo até que a Michelle testemunhou aqui, né? Alegria porque, olha, eu ganhei um local, estava procurando um local, porque pediram a minha casa, eu estava procurando um local e ganhei uma casa. Fui abençoado, sem dinheiro nem nada. Alguém fez, embora eu vá ter que pagar, mas é minha agora. Sem eu movimentar nada. Apenas ganhei. Então, Deus traz alegria na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente confunde a presença do Senhor. Pensa que na presença do Senhor é só estar orando. Senhor, 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 Senhor. Às vezes uma atitude, uma ação, é como Jesus falou em relação ao próximo, quando ele disse que existia uma pessoa que foi agredida, espancada, e estava ali deitado, e passou um sacerdote, não adiantou nada, não fez nada. Passou um levita, não fez nada. E passou, na verdade, um homem samaritano que não tinha nada a ver, publicano, não tinha nada a ver, parou, cuidou, tratou, levou para lá, pagou, fez, e Jesus disse, olha, quando era o próximo, ele citou esse exemplo, ele disse assim, ó, vai e faz a mesma coisa, porque Deus ele quer atitude, ação, palavras não. Palavra é muito fácil. Senhor, 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 Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É muito fácil. Agora agir, fazer o bem, ter boas atitudes, não causar divisões, obedecer, é mais complicado. É mais fácil obedecer a mentira. É mais fácil obedecer a mentira. Foi mais fácil para Eva obedecer a mentira do que obedecer a verdade. Mais fácil obedecer o que Deus já tinha falado para ele. É mais fácil normalmente a mentira. A mentira é mais saborosa. Não, não precisa não. Para que isso? Para que ser dizimista? Para que ser ofendido? Para que isso? É mais fácil ouvir a mentira do que ter fé para acreditar que vai ter a atitude correta e Deus vai proteger, guardar, livrar e abençoar. Quantas pessoas, amado, estão partindo? Quantas pessoas esses dias eu vi duas situações que por acaso Deus fez eu saber o histórico do final dessas pessoas e eu entendi por que essas pessoas estavam chegando ao final. Más atitudes que a gente nunca imagina, más ações. Então, nós não podemos ser filhos de Belial, nós temos que ser filhos do Senhor. Aqueles que procuram fazer o que é correto, o que é certo, o que é de Deus, o que muitas vezes vai exigir de nós sacrifício. Vale a pena fazer o que é correto, vale a pena fazer o que é certo. Lá em Provérbios
23, versículo 9, diz que não vale a pena nós conversarmos com o tolo. Não vale a pena nós conversarmos com os tolos. Não vale a pena, argumentar com os tolos. Mas diz uma coisa também especial em Romanos 10, versículo 15, que são belos os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas. Nós temos que ter boas novas para transmitir. Você vai vencer, você vai progredir, você vai prosperar, você vai alcançar. Deus vai trazer o melhor para a sua vida. Porque essa é a linguagem do reino de Deus. Essa é a linguagem onde ele diz em Isaías 1,19, se você quiser me ouvir, você vai experimentar o melhor da terra. Não é uma linguagem derrotista, de privação. A questão de decisão é de cada pessoa. De abandonar tudo, ou deixar tudo, ou não querer nada, é uma questão muito pessoal. Mas a Bíblia diz, como eu citei para você aí, Romanos 10, versículo 15, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Às vezes não adianta você tentar confrontar, Às vezes tem gente que chega para mim, pastor, fulano de tal, está falando isso na internet. Eu não quero nem saber, eu não vou discutir com tolo, não. Até porque eu conheço a palavra de Deus, e como eu citei para você, Provérbios 23, 9 diz que não vale a pena conversar com tolo, não. Não vale a pena entrar em argumentação com pessoas tolas, não. Eu quero anunciar as coisas boas, eu quero anunciar as boas novas. A parábola das bodas do rei, ela diz que aqueles que rejeitaram o convite para a festa, em Mateus 22, versículo 1 ao 14, eles infelizmente foram destruídos, Mateus 25 diz que aqueles que rejeitaram o convite para a festa foram destruídos. Paulo, ele dá um conselho apropriado. Ele diz assim, em 2 Coríntios 6, 2, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da vitória da salvação. Por quê? Porque nós estamos em Jesus, e se estamos em Jesus, o melhor de Deus pode acontecer em nossa vida através de Jesus Cristo. Durante o ministério de Jesus, ele falou claramente a importância de buscá-lo. A Bíblia diz que nós devemos buscá-lo enquanto podemos achar. A parábola das 10 virgens fala que, na verdade, existiam aquelas que estavam preparadas e prudentes, e existiam as que não estavam prontas. E elas perderam, na verdade, o desfrutar do melhor. Nós não podemos receber a palavra de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, nós não podemos receber as coisas de Deus de uma forma vã. Por isso que Deus traz a sabedoria, a orientação, a direção. É por isso que eu citei para você Hebreus 13, 17, onde diz que você deve obedecer ao seu líder, ao seu pastor que vai te orientar. É por isso que eu citei para você 1 Coríntios 1,10, onde diz, Paulo pede, suplicando, diz, olha, eu suplico a vocês, tenham o mesmo parecer, não haja divisão entre vocês, não haja divisão, porque não vai construir aquilo que Deus quer que se construa. Se você decidir, você vai mudar os resultados na sua vida. Todos aqueles que ouviram, mudaram os resultados na sua vida. Todos aqueles que decidiram ter uma atitude, mudaram os resultados na sua vida. Toda vida que a pessoa tem uma decisão em ouvir a palavra de Deus, por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve e pratica
Ele é aquele que constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não se preocupa em praticar é aquele que constrói a sua vida, na verdade, em cima da areia e não de uma rocha. Porque Jesus, ele diz lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus manda ir a ele para, na verdade, estar livre e aliviado. Por quê? Salmo 16, 11, na presença do Senhor há fartura de alegria. Fartura, amado. Você pode imaginar o que é fartura? Né? Você pode imaginar o que é fartura? Tem pessoas que não crêem na fartura, né? Porque às vezes a sua fartura é de coisas erradas, né? Não é de coisas certas. Mas vamos crer na fartura de Deus, vamos crer em ouvir e obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. E não se preocupe, amado, em querer discutir, como eu estou tentando lhe orientar aqui, Provérbios 23, versículo 9. Não se preocupe em querer ir atrás de argumentação com pessoas tolas. Mas faça aquilo que diz em Romanos 10, 15, né? Que diz: quão formosos, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam coisas boas. É aquela coisa, né, amado? Se a gente não tomar cuidado, a casa cai. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. A casa cai. Quantas pessoas, amado, quem partiu nessa pandemia no Senhor, glória a Deus, né? Quem teve chance de ser cristão ou ter fé, acreditar em Deus, glória a Deus. Estar com o Senhor, segundo a Bíblia, é bem melhor. Mas quantas pessoas blasfemaram de Deus? Quantas pessoas disseram coisas que não deviam? Falaram o que não deviam? Queira, na verdade, ser abençoado por Deus. Tenha capacidade de entender. E se você não tem sabedoria, Tiago diz que quem não tem, peça a Deus. Veja como é que você consegue se imaginar. E entenda o que ele diz, né? Já que a Bíblia diz, Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não deixa dores. Procure, segundo Crônicas 15, 2, onde nós citamos, né? O Senhor estará com vocês quando vocês estiverem com ele. Se vocês o deixarem, ele deixará vocês. Porém, se vocês o acharem, vocês o encontrarão. Então, queira estar com o Senhor. Queira entender realmente conforme a palavra de Deus espera que eu e você acredite. É como nenhuma dessas coisas que se faz, elas são planejadas. A palavra, ela vem da parte de Deus. Embora tenha pessoas que pensam que ela foi planejada, né? Tem pessoas que vêm para a igreja e ficam ouvindo e acham que a palavra, não entendem nem a questão espiritual, né? Acham que ela foi planejada para si, pelo fato de não estar em espírito, né? Porque a Bíblia diz que quem está em espírito entende todas as coisas. Mas quem está no jabá só entende para o lado mal.